pós-graduação. Na verdade, nós temos cursos também aí de graduação, porque a gente faz cursos para iniciação científica, um programa de curso de iniciação científica, geralmente no sábado. Opa, pode entrar que eu estou só conversando. E dentro desse link, vocês vão encontrar uma subdivisão lá, chamada Atividades Formativas de Verão. É que no verão, a gente faz aqui informalmente, não é uma escola do CNPE, é uma escola, é um curso, são cursos formativos só do nosso grupo de pesquisa, é uma coisa mais informal, mas são atividades formativas de verão que a gente faz entre janeiro e fevereiro. O deadline da gente é o carnaval, no carnaval a gente dá uma parada. Então a gente trabalha desde o início de janeiro, meio de janeiro que é o carnaval, e aí tem as atividades formativas de verão, a gente já vai fazendo isso há uns 12 anos, mas a gente só começou a registrar no site, eu acho que a partir de 2009, né, Tchau? 2009, 2010, né? Então se vocês quiserem buscar alguns cursos de graduação, para o ano passado, em 2014, no verão, eu dei um curso sobre teorias eletromagnéticas não lineares. A gente trabalhou um pouco as possibilidades de extensões não lineares para a teoria eletromagnética. Então está nesse site também. Aqui, além dos cursos, tem essas atividades, tem seminários, tem palestras de professores visitantes, tem coisas em inglês, né? Alguns professores não falam português, são estrangeiros. Então vocês vão encontrar um pouco de tudo desse link da física pós-graduação. Então, eu vou pedir, se vocês precisarem entrar em contato com alguma coisa dele, é o José Luiz que cuida disso, eu vou botar para ele ver aqui, tá, Tchau? Tá. Peço licença aí. Depois, né? 2. Yahoo. É yahoo.com.br. .com só. Só .com. Então, às vezes o site está com problema, às vezes o servidor está fora do ar, ou está fazendo manutenção. Qualquer dúvida vocês podem escrever no Tchau. Você é Luiz, Tchau. E meu e-mail também, se alguém precisar entrar em contato comigo para algum tipo de esclarecimento. Bom, deixa eu colocar aqui o dia 13, né? Passar bombril nesse quadro, porque às vezes as funcionárias elas sinceram o fato que a luz diz matéria. Mas eu vou trazer um bombril. Está dando para ver, tá? Então hoje a gente vai fazer a parte inicial. São 12h08 aqui, eu vou acabar mais ou menos 5 para as 3, para poder dar tempo de desocupar a sala e quem tiver sala aula em outro campo, não chegar atrasado. De repente eu acabo até 10 para as 3, né? Oi? Porque para não atrapalhar o próximo professor e nem a vocês. Se precisar depois se precisar de a gente conversar, se houver interesse de a gente aprofundar algum tópico, a gente pode marcar um encontro extra uma noite, até às 6h30, né? 6h30, às 8h também.
fica a critério de vocês, certo? Bom, eu acho que vocês têm um programa aí, né? Um programinha aí no site, né? Aqui das equações de Maxwell aos novos eletromagnetismos. Então, basicamente, hoje a gente vai fazer, eu vou ampliar um pouquinho mais. Eu estava colocando aqui a proposta daí das equações de Maxwell até a formulação de Dirac e de Fermi, de 31, mas dá para a gente, eu vou fazer uma coisa mais rápida, assim, mais dinâmica, talvez. Assim. E aí eu tenho essa lista aqui, com a seleção que eu fiz das 37 teorias eletromagnéticas que nós temos hoje. E quando a gente faz os cursos de eletromagnetismo aqui, em geral não dá para trabalhar com 37, mas eu escolho alguns mais interessantes para trabalhar no curso. Em vez de a gente, por exemplo, seguir o Jackson, a gente faz o eletromagnetismo mais atual, mas estudando o que se precisa estudar em eletromagnetismo, propagação de onda e cálculo de configurações de campo, mas só que em vez de fazer tudo com a equação de Maxwell, que vocês já sabem da graduação, todo mundo tem um bom curso de eletromagnetismo na graduação, isso já é, o Brasil todo já sabe eletromagnetismo, não é mais propriedade nem de Rio, nem de São Paulo, como era no meu tempo, que as pessoas tinham cursos fracos lá fora. Hoje em dia tem cursos no Nordeste que são melhores até do que os nossos. Então, não vou partir do pressuposto de que vocês precisam aprender eletromagnetismo, vocês já sabem. Vocês precisam saber o que está acontecendo, entender que o eletromagnetismo não é uma teoria sepultada, que o eletromagnetismo de Maxwell é só o ponto de partida para processos, para coisas muito interessantes, novos materiais que estão aparecendo hoje. Eletromagnetismo, por exemplo, inspirado na astrofísica, eletromagnetismo inspirado em novos materiais, esses metais novos que estão aparecendo, né? Esses semimetais de Dirac, semimetais de Weyl, semimetais de Majorana, física de neutrinos, propriedades eletromagnéticas dos neutrinos. Neutrino não tem carga, mas tem eletromagnetismo, ele adquire eletromagnetismo como? É um modelo padrão, tenta dar uma explicação para ele. Então vamos trabalhar um pouco essas ideias. Eu tenho 37 teorias eletromagnéticas aqui. Eu vou colocar essa lista no site do Professor Global. Vamos abrir, de repente, né, tchau, que a gente pode abrir eletromagnetismo 10ª escola. A gente vê um nomezinho, e aí eu coloco esse material lá para quem quiser se aprofundar em algumas delas, né? Tem muita coisa aqui, para material, para trabalho, para muitos anos. Bom, então a ideia é, nós estamos tentando hoje, né, toda a física, né, quais são as grandes questões da física que passam pelo eletromagnetismo. Já foi tempo em que o eletromagnetismo, simplesmente, na pós-graduação, era uma matéria de extermínio. Naquele meu tempo, o cara vinha, fazia o Jackson, passava, ele era mandado embora. Né? Então, o Jackson era uma teoria, era um livro meio divisor de água. Né? Se você fizer o Jackson bem, você pode ser físico. Se você não sabe o Jackson, não pode ser físico. Né? Já se pensou assim, e ainda se pensa em alguns lugares, ainda se pensa assim. Então, o que a gente está tentando ver é que existe vida inteligente no Jackson. O Jackson é simplesmente um ponto de partida para ensinar alguma coisa e de forma muito desatualizada. O Jackson é um livro de 62. Então, o Jackson tem 53 anos. E de 53 anos para cá apareceu teoria eletrofrágil, QCD, apareceram novos materiais. A matéria condensada hoje está bombando. Isolantes topológicos foram descobertos agora há 4 anos. Supercondutores topológicos estão em construção, ainda não foram construídos. Né? O eletromagnetismo tradicional ele não consegue tratar nada disso. As equações de Maxwell são muito limitadas. Né? Elas são macroscópicas. Quando a gente escreve, basicamente, a primeira equação de Maxwell, que todo mundo aprende lá na Física 3, né? Que é a fonte do campo elétrico sendo a distribuição de carga. Não estou nem colocando meio material, não estou colocando metor de deslocamento, o campo elétrico. A gente não tem nenhum compromisso com essa fonte. O que as equações de Maxwell me dizem é: me dê uma distribuição de carga. E eu aplico o teorema de Gauss, por exemplo, ou resolvo a equação diferencial de segunda ordem no problema de contorno. Eu acho o campo elétrico, acho o potencial, e acho o campo elétrico. Se o problema for eletrostático, não tiver dependência temporal, essa equação aqui nada mais é do que a equação do potencial. Está pensando no caso eletrostático. Só que, do lado direito da equação, é que está a grande física. Do lado direito da equação tem o quê? Tem elétron, tem pósitron, tem neutrino, que não tem carga, tem meson pi mais, tem meson pi menos, tem as partículas W mais. Então o elétron pertence pi meio.
a vida, né, com o spin meio, segundo o Dirac, lá, o professor Dirac, o spin meio é muito particular. Quando uma partícula tem carga elétrica e tem spin meio, ela tem um acoplamento eletromagnético muito puro. Mas quando a partícula tem carga elétrica, mas não tem spin meio, ela pode ter spin zero, não tem spin. Então é um bóson de spin zero, um bóson escalar, por exemplo, ou um pseudo-escalar. Ou um bóson vetorial. Nas interações fracas, nós conhecemos os 3 portadores da interação fraca, que foram descobertos em 1982 e 1983, são W+, W- e Z0. Eles foram previstos pela teoria de Salandrage-Weinberg na década de 60, mas foram descobertos só 14 anos depois, em 82. Eles têm carga, mas spin 1. Como é que o spin 1 se acopla com o campo eletromagnético? Será que o campo, se eu pegar uma carga aqui, uma carga, e tirar o campo elétrico dela, todo mundo sabe. Teorema de Gauss, carga estática, campo é carga sobre 4πε0R2. Campo central, né? A carga é aquela expressão que a gente sabe da física 3. Carga que estiver no vácuo sobre 4πε0. Vou colocar aqui R2 sem o vetor, né? Só o módulo do campo elétrico. Mas se a partícula tiver spin, não tiver spin, isso tem que ser carga elétrica. A carga elétrica que Maxwell usou, descobriu o eletromagnetismo. Quando o eletromagnetismo foi formulado, ele foi formulado para as cargas elétricas, que são os portadores que nós temos na natureza. Naquela época, ninguém conhecia uma partícula de spin zero. Nunca a partícula conhecida, nem o elétron era conhecido, quando Maxwell descobriu as equações dele, quando ele formulou as equações. O elétron só foi descoberto em 1897, e as equações de Maxwell são de 1865. Então é muito justo que Maxwell não tivesse nenhuma ideia microscópica do que fosse ρ para ele é uma distribuição de carga. Que tipo de carga ele não sabia? E se a carga tem spin ou não tem spin, muito menos, isso só foi descoberto em 1925. E a primeira partícula com spin não trivial só foi descoberta em 40 e coisa. E o Cauê previu os mesmos spin em 35, mas não descobriu. Os mesmos spin só foram detectados em 48. Então se fazia eletromagnetismo sem ter muita preocupação com a estrutura interna das cargas. Então, a pergunta é, as equações de Maxwell que nós estudamos e decantamos tanto, será que elas são impermeáveis ao tipo de partículas? Então, se eu botar aqui um elétron, gera um campo elétrico. E se eu colocar no lugar do elétron uma partícula que tem spin 1, será que o campo elétrico vai ser exatamente Q sobre 4πε0R2? Qual é a diferença do elétron, que tem spin meio, uma partícula que tem spin 1, no que diz respeito ao eletromagnetismo? O eletromagnetismo, ele vê a carga, obviamente. No caso do elétron, ele pinça a carga, ele se acopla com a carga e acabou-se. Ou, claro, com o momento magnético. Fontes de campo magnético são correntes, ou podem ser domínios magnéticos, né? No fundo, momentos magnéticos, é o momento de polo magnético. Mas, se a gente vê a partícula de outra categoria, será que o eletromagnetismo, o campo elétrico, ele só pega a carga? Será que ele não percebe outra propriedade que a partícula tem? Para isso, a gente precisa de uma análise mais microscópica, que as equações de Maxwell não conseguem dar. As equações de Maxwell, elas botam do lado direito, né? As equações de Maxwell são do tipo operador diferencial atuando em campo igual a fonte. Sem nenhum compromisso microscópico com quem seja essa fonte. A gente aí já fica, poxa, a física evoluiu. Hoje nós conhecemos partículas de spin 1 carregadas. Elas custaram a ser descobertas, partículas elementares, não partículas compostas. Mesons com spin 1 se conhece desde a década de 50, partículas hadrônicas. Eu estou falando de partículas elementares. Não tem estrutura em termos de partes. Partículas elementares com spin 1 só foram descobertas em 82, carregadas. E aí, como é que é o eletromagnetismo delas? E outra coisa, elas automaticamente apareceram dentro da interação fraca. E Salam, Weinberg já tinham mostrado na década de 60 que o eletromagnetismo ele não é uma teoria sozinha, não é uma física pura, ele é uma física eletrofraca, ele está dentro de uma física mais ampla. O que a gente tem é a interação eletrofraca, da qual
o eletromagnetismo que nós vemos emerge, da qual a interação fraca emerge. Mas um dia, lá atrás, dependendo do domínio de energia, essas duas interações, elas têm origem em comum. Então, se eu pegar um elétron altamente energético, ele começa a perceber o setor da interação fraca que ele não percebe no átomo de hidrogênio. O elétron que está no átomo de hidrogênio, ele tem uma carga, uma energia, ele está ligado ao núcleo atômico por uma energia irrisória, 13,6 elétron-volts. É a energia do estado, todo mundo fez física 4, física moderna, átomo de Bohr, primeiro nível fundamental do átomo de hidrogênio, 13,6 elétron-volts. Essa energia é tão baixa, a massa de repouso do elétron é 0,5 metros. Isso aqui é a massa de repouso do elétron. 6 ordens de grandeza daqui para cá. Então, o elétron do átomo de hidrogênio é baixamente relativístico e praticamente a energia dele é a energia que ele tem cinética. Ele não tem praticamente energia de repouso. Ela é tirada, né? A gente só tem essa energia baixa. Então, esse elétron está pouco excitado para ver as interações fracas. Mas agora, se eu vou para um reacelerador de elétrons pósitrons, como era o caso do LEP, e a gente acelera elétrons até energias na faixa de 200 GeV, como era o caso do LEP, os elétrons eram acelerados no centro de massa até 204 GeV, um pouco mais baixo. O LHC vai até 13 TeVs hoje, projetado para ir a 14 TeVs, né? Mas o elétron do LEP, né, da década que terminou de rodar em 2001, o LEP operou de 87 a 2001, você acelerava elétrons e pósitrons a 204 GeV. 204 GeV, o elétron já começa a ver o mundo de outra forma. Ele vê Z0, ele vê W+, ele vê W-. Então, a interação eletromagnética do elétron não pode ser mais pura. Isso só serve no curso que você está fazendo, de eletromagnetismo, esquece o resto. Mas na vida prática, não. Na vida prática, o elétron, ele sabe de muitas outras coisas que não só as estações de massa. As estações de massa, para ele, é o tetaravô dele. Então, é esse tipo de eletromagnetismo que a gente tem que começar a buscar. Porque hoje nós temos uma medida de precisão. Isso não é um problema acadêmico, não é um problema filosófico ligado à teoria de unificação. Isso é uma questão prática. Nós temos novos materiais. Nós hoje temos a matéria, hoje, quer dizer, como vocês já devem ter ouvido falar, lembra Sciences da vida, Natures, ou assistindo seminários, né, o físico dos elétrons, vocês devem ter ouvido falar de nova forma da matéria, matéria em estado topológico. Quando a gente fala da matéria em estado topológico, a gente está falando de uma matéria completamente diferente. O grafeno, por exemplo, que é um material bidimensional. O elétron do grafeno é completamente diferente do elétron do átomo de hidrogênio. É o mesmo elétron, mas ele está sujeito a condições físicas que o fazem ver o mundo de outra forma. Então, qual é o eletromagnetismo desse elétron do grafeno? E qual é o eletromagnetismo do elétron que está no átomo de hidrogênio? E qual é o eletromagnetismo do mesmo elétron que está num acelerador, é mais, é menos, a 200 GeV, tentando testar a estrutura eletrofraca da matéria? Então, vamos começar a pensar que nós temos hoje condições de vislumbrar essas três questões. O elétron, ele é circunstancial. A matéria de hoje em dia é circunstancial. Dependendo das condições, o elétron só tem interação eletromagnética. Dependendo das condições, o elétron experimenta interação com o bóson de Higgs. E aí, se eu boto dois elétrons aqui, eles trocam o fóton, eles têm um potencial colombiano, e se eles trocarem um bóson de Higgs também, que eles podem, só dá energia para o cara. Dá energia que você vai excitar o bóson de Higgs. É um processo virtual de curta duração, mas hoje em dia a gente tem experiência. Hoje a gente consegue medir grandeza do elétron, grandeza que o elétron tem supercelebrada, que é o momento de polo eletromagnético do elétron. O momento de polo magnético do elétron, hoje, ele é medido com precisão até a 14ª decimal, até a 12ª decimal. Medido experimental. Você vai lá, tipo... Então, você faz o cálculo teórico aqui e faz a medida experimental. Até aqui a gente foi em sítio. Daqui é que vem a diferença. Então, vocês imaginaram na teoria física que você pode fazer... Bom, fazer cálculo teórico você pode fazer até infinitas
até ordem infinita, não tem problema. Mas quando você faz um medida experimental, é a 12ª casa decimal. E a teoria e o experimento estão de acordo com uma parte de 1 trilhão. Isso é uma super teoria. Então, será que nessas casas decimais só tem efeito eletromagnético? Será que não tem um efeito de alguma física que não seja eletromagnética, que o elétron percebe e que está embutida, por exemplo, na 12ª casa decimal? Então a gente tem que saber hoje retirar as grandezas físicas, né? Se eu estou falando, é uma propriedade eletromagnética do elétron, é o momento de dipolo magnético. O dipolo magnético do elétron. A gente botar aqui em modo, né? A gente tem a razão giromagnética, tem aqui o magnetron de Bohr, cortado sobre 2 vezes a massa do elétron. Então esse aqui está o magnetron de Bohr, que é a unidade magnética do elétron. É o magnetismo do elétron, ele é na faixa de 10 a menos 10 MeV por século. Então, se a gente pega um elétron e coloca num campo magnético, ele vai ter uma energia de interação, que é o momento de polo, vezes o campo magnético. Aquela famosa energia, né, de interação menos μ escalar B. Bom, essa grandeza, essa razão giromagnética aqui, na mecânica quântica usual, ela é colocada à mão. Na mecânica quântica de Dirac, da mecânica quântica relativista, ela sai igual a 2, que é o valor básico dela quântica. Mas esse valor hoje é justamente essa grandeza aqui. Essa grandeza aqui, ela recebe efeitos de todas as interações que o elétron pode sofrer. Então a gente define essa grandeza que nós chamamos de G-2 sobre 2. Se G é igual a 2, essa grandeza é 0. Então essa grandeza é 0 até a 3ª casa decimal. A partir da 3ª casa decimal, essa grandeza já é corrigida. Então ela no fundo está medindo quantos magnetrons de Bohr, quantas unidades magnéticas o elétron carrega. É uma unidade de magnetismo do elétron. Então essa grandeza G é um grande laboratório da física. Se a gente quiser perceber física nova, é bom tentar medir o G das partículas elementares. O G, por exemplo, do muon, o G do tau e o G dos quarks. Então, olha, essa grandeza aqui, esse primeiro cálculo aqui foi feito em 1949, 1950. Aqui chegou esse cálculo teórico aqui em 1958. Esse cálculo aqui é de 2012. As pessoas estão há praticamente 67 anos calculando essa grandeza. Essa grandeza hoje em dia é calculada em supercomputadores, teoricamente. Por quê? Porque nós precisamos do valor teórico mais preciso possível para comparar com o valor experimental também, o mais preciso possível e ver discrepância. E a discrepância começa a indicar algum desvio da nossa teoria. Portanto, talvez alguma física nova. Então, a gente tem que começar a procurar, né, aonde é que as demais interações podem influenciar nas grandezas físicas. Por exemplo, o elétron. Vamos pegar o elétron, que é praticamente assim, a musa do eletromagnetismo. É muito difícil a gente falar do elétron do muon, né? Apesar de que nós já sabemos, construímos o átomo de hidrogênio muônico. Imagina que você pega um próton, que em vez de botar aqui na camada externa um elétron, você bota um muon. Esse átomo dura cerca de 10 a menos 6 segundos, mas você pode fazer medidas com ele. E a grande vantagem do muon é que o muon é 200 vezes mais macio do que o elétron. E aí a gente sabe lá da física do átomo de Bohr, que o raio do átomo de Bohr, ele é inversamente proporcional à massa da partícula em órbita, a massa do elétron. Se eu no lugar do elétron coloco o muon, a órbita do átomo muônico é 200 vezes menor do que a massa, do que a órbita do raio de Bohr do elétron, porque a massa do muon é 200 vezes a massa do elétron. Então eu começo a perceber a estrutura do próton muito mais de perto. Em 2010, por exemplo, se viu que a massa do próton, o raio do próton é 4% menor do que o que se pensava. Então essas medidas de alta precisão, elas começaram inclusive a corrigir grandezas que eram mal interpretadas há 5 décadas, graças ao eletromagnetismo. Então nós estamos estudando propriedade do próton, que é uma partícula que é basicamente o paradigma da interação forte, né? Interação nuclear forte. E esse próton, o raio dele, né, a distribuição de carga do próton,
ela descobriu-se através do raio do átomo de hidrogênio do átomo muônico, que ela é 4 por cento menor do que o que se pensava até 2009. Então, graças a essas medidas de precisão. Então, para isso, a gente precisa ter um conhecimento assim, de novos eletromagnetismos. Né? As equações de Maxwell hoje elas ficam um pouco dentro, vamos dizer, todo mundo tem que passar por isso, tem que aprender a calcular, teorema de Gauss, teorema de Stokes, tem que fazer isso um dia na vida, né? Faz parte, quem estuda música tem que tocar escala, um dia tem que fazer as escalas, tem que fazer arpejo, né? Depois você vai tocar o que você quiser, Beethoven, Mozart, não importa, mas um dia você tem que fazer escala de Dó, escala de Ré, escala de Mi, tá? Então o Jackson foi um livro de escalas. A gente tem que aprender a fazer isso, tocar essa música. Mas é uma música muito preliminar, né? Ninguém vai namorar ouvindo uma escala de Sol maior. Né? Eu ouvi a sonata, de repente, de Sol maior de Mozart, mas não a escala de Sol, se Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Né? Então, o Jackson também é um livro assim. A gente tem que começar a buscar novos horizontes do eletromagnetismo. Então, a proposta desse curso é essa. Se alguém sair daqui acreditando que o eletromagnetismo não está morto, já é um grande sinal. Tá? O eletromagnetismo saiu, não é só fazer prova, passar e acabou. Não. Ele está dando TRL praticamente toda semana. As 2 semanas a gente tem um Physical Review Letters. Eu trouxe até aqui. Acho que o último resultado, eu tenho aqui nessa semana, 6 a 11 de julho. Semana que passou. Todo domingo eu mando um e-mail para os estudantes dos cursos aqui que fazem meus cursos. A gente tem uma comunicação dominical. Eu tento ver tudo que saiu interessante de física na semana. Cara, saiu isso. Coisas novas, né? Não é qualquer notícia. São notícias que têm um certo impacto. A notícia que eu achei interessante na semana de 6 a 11 de julho, além da crise da Grécia, obviamente, do referendo, todo mundo acompanhou, ninguém gostou do não, é a observação de monopolo magnético. Monopolo magnético, divergência de B igual a zero. É obrigado a colocar isso na prova. Né? Ainda coloca, tá? Divergência de B igual a zero. O campo magnético em linhas fechadas. Dizem os livros, né? Só que, em 2010, os gelos de spin mostraram que não. Você consegue, física de matéria condensada, ter configuração de monopolo magnético em gelo de spin. Em 2013, as correntes magnéticas, não corrente elétrica, não carga elétrica em movimento, carga magnética em movimento foram medidas também nos gelos de spin. Pela primeira vez se mediu uma corrente de monopolos magnéticos. E agora, semana passada, no dia do referendo da Grécia, saiu a detecção de monopolos magnéticos em condensados de Bose-Einstein. Átomos frios que se reúnem para formar a configuração de monopolo magnético. Então, até que ponto eu tenho que dizer que divergência de B igual a zero? Para agradar o professor? Para passar, né? Se botar divergência de B diferente de zero, você corre o risco de ser revelado. Né? O cara que diz que o campo magnético em linha aberta, você tem que justificar, tem que entrar na justiça para mostrar que esse texto foi validado pelo Physical Review Letters e por questão ser corrigida. Mas eu estou dizendo para vocês isso. Então, se o livro manda, bota, sei lá. Mas se eu for dar aula, meu aluno pode colocar que divergência de B é diferente de zero, desde que eu explique. Qual é a fonte? Da onde é que você tirou esse monopolo? Não é o monopolo do Dirac. Esse não foi detectado. Não é o monopolo partícula elementar grande unificada, que também não foi detectado. Mas é o monopolo do gelo de spin, é o monopolo do condensado de Bose-Einstein. Então, para vocês terem ideia, isso é eletromagnetismo. Saiu agora, uma semana atrás. Depois, dia 29 de junho, na semana de 29 de junho a 4 de julho, esse aqui do monopolo magnético dos condensados de Bose-Einstein saiu no Science, que é a revista. Barão de impacto acima de 17, eu acho. Physical Review Letters publicou na semana de 29 de junho e 4 de julho esse trabalho, mostrando a relação entre gravitação quântica massiva e a transição entre metais isolantes. Então a gente começa a ver que a matéria condensada, nessa forma nova, nessa chamada matéria de forma topológica, você mexe com a estrutura de bandas, você já começa a perceber na matéria de laboratório, na matéria condensada, regimes de comportamento que você pode ter um análogo na gravitação quântica. Então esse trabalho foi publicado agora no Physical Review Letters na semana, no final de julho.
Depois, dia 22 de junho e 27 de junho, o Physical Review Letters, também no dia 19 de junho, publicou um resultado super interessante sobre a força da eletrostática. Vocês imaginaram alguém no Physical Review Letters publicar sobre a lei de Coulomb? Quando a gente está falando de LHC, Planck, WMAP, né, super, hiper, né, detectores, né, lentes gravitacionais, a gente está falando disso. Ó, o trabalho foi uma espectroscopia de voltagem de pulso para tirar a medida mais precisa que a gente tem da força eletrostática. Esse resultado saiu agora. Então, deu Physical Review Letters, eletromagnetismo. Depois, 15 de junho a 20 de junho, ó, Physical Review Letters de novo. Falando, mostra que nos chamados semimetais, é um material novo, semimetais de Vale, e nos semimetais de Dirac, material recém-construído, o que você observa? Regime de supersimetria. Então, se a supersimetria não for descoberta no LHC, ela já está descoberta na matéria condensada. Está aqui, 15 a 20 de junho, Physical Review Letters do dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Até foi o presente que muitos dos alunos deram para os namorados, foi esse paper. Eu, Gabriel, foi esse que você deu para ela, esse Physical Review Letters, com a dedicatória. Depois, Science, aí eu jogo mais para trás, 21 de fevereiro de 2014, Science publicou um trabalho interessantíssimo sobre a descoberta, né, de um novo regime do eletromagnetismo desses chamados semimetais topológicos de Dirac. Que monopólios magnéticos, monopólios já falei bastante. Uma coisa interessante. Janeiro de 2014. Janeiro de 2014, um ano e meio atrás. O que a gente imagina do elétron? A gente imagina o elétron, primeira partícula elementar a ser descoberta, partícula que você usou ela, escravizou o elétron durante todo o século XX com a eletrônica toda, você tirou tudo que você podia do elétron, né? O máximo de coisas do elétron. Só que ninguém sabia ainda, porque o eletromagnetismo diz que é zero no momento do dipolo elétrico do elétron. Vocês imaginaram, o elétron tem carga, é um monopolo elétrico, mas o setor de dipolo dele é zero. Ele tem momento magnético, ele é um dipolo, ele é um monopolo elétrico e um dipolo magnético. Mas até agora se pensava que o momento de dipolo elétrico dele fosse zero, porque o eletromagnetismo diz que é zero. Ou seja, para o eletromagnetismo, se ele tem momento de dipolo zero, a carga do elétron ela é simetricamente distribuída. É o que a gente imagina, mas quando você pega um elétron lá, separa ele do mundo todo, o que você imagina? Que a carga dele fique totalmente, estericamente distribuída. Que ele seja uma bolinha realmente uniforme carregada. Não. O elétron é torto. Tem mais carga para um lado do que para o outro. As custas de quê? O eletromagnetismo diz é zero. O eletromagnetismo já dançou. Teoria eletrofrágil, zero. Já dançou. Da onde é que pode estar saindo a assimetria na distribuição de carga? De qual física? Qual interação? Será que é da gravitação quântica? Vamos ver o valor. Mediu-se o valor. O valor mais preciso é o valor de outubro de 2013, que foi publicado em janeiro de 2014. Na faixa de 10 a menos 8,9 vezes 10 a menos 29. Olha, um número pequeno. Cargas elétricas vezes centímetros. Vocês sabem que o momento de polo magnético, se vocês se lembram, né? Um modelo assim, um modelo galileano quase, né? De um dipolo magnético, é uma carga positiva, uma carga negativa, um vetor de separação, e a gente define o momento de polo como sendo a carga, né? Vezes o vetor de separação, o vetor de distância. Ou seja, então, existe um vetor associado a um dipolo elétrico. O que você imagina? O elétron, qual é o vetor que está dentro do elétron? O elétron tem massa, massa não é vetor. Todo mundo sabe que a física é zero. Carga não é vetor, carga é escalar. Qual é o único vetor que está dentro do elétron? É o spin. Então, se o elétron tem spin, se você isola o elétron, se ele está em repouso, e você tem uma grandeza vetorial associada a ele, essa grandeza só pode ser associada ao único vetor que o elétron tem intrínseco, que é o seu spin.
Então, o momento de polo elétrico, galera, ele deve ser proporcional ao espinho elétrico. Por esse argumento de simplesmente escolha de referencial. Bom, então o que você imagina? Que a carga elétrica seja uniformemente distribuída em volta do espinho, não é? Da onde é que sai? Esse efeito não é um efeito eletromagnético. É uma grandeza eletromagnética, porque é uma assimetria na distribuição de carga. Mas a origem não pode ser eletromagnetismo. Amanhã, na aula de amanhã, nós vamos ver por que o eletromagnetismo não pode dar de polo elétrico. Não pode, é proibido. Por uma questão muito simples, simetria, que é o que Dirac sempre colocou na frente de tudo. Quem sempre preocupou a vida inteira, isso eu fui aluno de Dirac em alguns cursos. O professor Dirac tinha uma grande preocupação, que passou para o meu ex-boss lá, que é do salão. A estrutura do elétron, nada mais, talvez, assim, mais bizantino, né, que um cara vai, o que você tem a ver com a estrutura do elétron? Dirac passou, vocês vão da literatura, Dirac passou a vida inteira dele tentando saber quem é o elétron. Qual é a estrutura do elétron? Ele escreveu trabalhos mostrando que o elétron deve ter uma estrutura. E essa pergunta, ele lançou, essa pergunta sobre o que é o momento de polo elétrico do elétron, era uma pergunta, a última vez que ele deu aula lá em Flash foi em 82, morreu logo em 84. Agora, em 2014, praticamente 32 anos depois, saiu a medida que ele tanto esperava. Que realmente a carga do elétron é essa. Então isso mostra que o elétron deve ter, ele pode não ser composto, mas ele tem estrutura, além do estudo. Que física é essa? Para vocês. Pode ser um belo trabalho aí com vocês, não, sem dúvida, é uma física dessa geração. Então, o eletromagnetismo, ele está bombando. Teoria de cordas, né? Gravitação quântica, ABS, CFT, universo de branas, tudo isso está acontecendo na física. Mas isso não desacopla o eletromagnetismo dessa frente de investigação. O eletromagnetismo é o grande penetra de festa. Em todas essas festas ele está. Qual é a relação do eletromagnetismo com a gravitação quântica? Qual é a relação do eletromagnetismo com a teoria de cordas? A teoria de cordas, se você imaginar que o mundo são cordas, o que acontece com as equações de Maxwell valem? Nunca. A teoria de cordas diz, a equação de Maxwell é só o ponto zero, tem um monte de coisa depois. Se o elétron não é uma partícula pontiforme, se o elétron é simplesmente a vibração de uma corda, e ele gera uma densidade. Essa densidade gera qual eletromagnetismo? O eletromagnetismo de Born-Nifeld, que foi desenvolvido em 34. Foi 50 anos antes das teorias de cordas, 50 exatos anos, teoria de cordas de 1984. Born-Nifeld desenvolveu essa teoria buscando o quê? A estrutura do elétron. Em 1984, desenvolve-se a teoria de cordas, buscando o quê? Uma solução para o problema da gravitação quântica e o problema da unificação das interações. Buscando essas duas coisas, você chega a uma nova teoria, teoria de supercordas. 15 anos depois, 99, você vai fazer uma reavaliação do eletromagnetismo à luz das teorias de cordas. O que você descobre? Que o eletromagnetismo é Maxwell mais Born-Nifeld. Então, Born-Nifeld, lá de 34, é ressuscitado pela teoria de cordas. Ou seja, tem uma conspiração assim, meio interna na física, que mostra que, analisando um problema, que é a estrutura do elétron, eu quero entender qual é a relação entre a massa e a carga do elétron. Isso me levou à teoria de Born-Nifeld. 34. 50 anos depois, teoria de cordas. O que eu quero? Unificar a gravitação com as interações. Tem nada a ver com a carga e com a massa do elétron. O que você descobre em 90 e pouco? E daí sai o Born-Nifeld. É a partir daí que você vai entender a relação entre a carga e a massa do elétron. Então a gravitação é meio um fantasma que está por aí o tempo todo. Será que não é a gravitação que está fazendo a assimetria na distribuição de carga do elétron? A gente está estudando isso aqui numa tese. O cara vai defender a tese agora no final de julho. E Yuri, a primeira perspectiva da tese dele, o primeiro avanço da tese dele foi na direção de compreender eventualmente a assimetria do elétron como um efeito quântico da gravitação. Porque essa distância aqui são 10 a menos 29 centímetros. A distância de Planck, o comprimento de Planck é 10 a menos 33 centímetros. São 4 ordens de grandeza só. Então, quando eu vou a 10 a menos 29 centímetros, se eu começar a entrar 10 a menos 29 centímetros na matéria, eu já começo a perceber um elétron assimétrico.
e eu já estou perto do regime de gravitação. Então, pode ser que seja um efeito tipo maré gravitacional do espaço-tempo que faz o elétron naturalmente se assimetrizar na sua distribuição de carga. Então, é uma questão do eletromagnetismo. Só que não é um eletromagnetismo recortado, isolado. A interação com a gravitação. Então, nós vamos caminhar um pouco. Nessa direção. Então, vou colocar aqui um pouco, eu falei vários fatos assim, né? Então, vamos começar a organizar as ideias da gente, porque eu acho que é importante, às vezes, a gente ter assim, a ideia do contexto, né, no sentido de que, qual é o problema que está em jogo? O que está em jogo? Por exemplo, mais recentemente também, o elétron tem 3 propriedades fundamentais: massa, carga e estudo. Até que ponto uma é dissociada da outra? Por exemplo, alguém conhece na natureza uma partícula carregada de massa zero? Se movimenta? O que você acha? Você não conhece? Não, o que vai ser? Puta cadeira aí, cara. Você tem uma responsabilidade muito grande. Você vive nas sombras aí. Está todo preto. Você deve ver coisas que nós não vemos. O que você disse aí? Alguém conhece alguma partícula carregada? Dá choque pra cacete, mas não tem massa. Imagina um fóton dando choque. Por que o fóton não tem carga? Ele tem massa zero. A velocidade dele é da luz. Será que é uma coincidência que ele não tem carga? Será que eu posso construir uma teoria eletromagnética onde as cargas que gerem os campos elétricos e magnéticos sejam portadas por um objeto de massa zero? Tem algum teorema na física que diga que para ter carga precisa ter massa? Por acaso, todas as partículas de massa zero são neutras. A natureza prega essa peça nas linhas. Tem uma sequer. Porque, por exemplo, se aparecesse de repente uma partícula de massa zero carregada, já resolvia as nossas questões. Mas o fóton, massa zero. O neutrino é neutro, massa quase zero. Então, todas as partículas elementares, todas as partículas, não estou falando de meso, partículas compostas de quartos e quartos, partículas elementares de massa zero, todas são neutras. E nós não conhecemos nenhuma partícula carregada de massa zero. Então, será que tem uma prova de que massa e carga andam juntas? Nunca nem ouvi falar. Seria uma coisa que seria estudado, acho, até no ensino médio. Recentemente saiu um trabalho muito interessante, eu até depois colega meu de doutorado, fez um paper muito lindo. Qualquer estudante de física de 4 anos de graduação pode ter, sabe um pouquinho de formação relativística, sabe? Não é nem teoria relatividade geral, teoria da relatividade especial, pode ler. Faz um trabalho muito interessante mostrando todas as incongruências que uma teoria eletromagnética tem se a partícula tem a carga, tem massa zero. Ele não prova também, porque não é impossível, mas ele mostra, é um eletromagnetismo loquérrimo, com muito mais singularidade do que a gente imagina. Então a gente está buscando compreender, na verdade, de tudo isso, a gente está buscando compreender a origem da matéria. Quando o elétron nasceu, segundo a historinha do modelo padrão, todo mundo conhece o modelo padrão de Euclides, ninguém é especialista, mas todo mundo já ouviu falar do modelo padrão, bóson de Higgs, setor de quartos, setor de elétrons, bósons vetoriais intermediários, né? Interação forte, fraca, de eletromagnético unificado, está no modelo padrão. Quando o elétron nasce, lá no modelo padrão, o elétron não tem nem carga, nem massa. Aí o elétron encontra o bóson de Higgs, interage com o bóson de Higgs. O bóson de Higgs redistribui a energia do modelo padrão. Faz o balanço de energia do modelo padrão e o que sai disso é um elétron massivo carregado. Então, quando o elétron bate, interage com o bóson de Higgs, ele ganha massa. Então, no modelo padrão é assim, todo mundo que tem massa tem interação com o bóson de Higgs direto. O elétron, o fóton não tem massa, porque o fóton no modelo padrão, ele não tem interação direta com o Higgs. No modelo padrão, o neutrino também é sem massa. A massa do neutrino é uma física fora do modelo padrão. Então, no modelo padrão, o neutrino também não tem interação direta com o Higgs. Portanto, ele permanece de massa zero. Mas o elétron não, o elétron tem a massa. Nós conhecemos no átomo de hidrogênio, tem massa. Essa massa veio da interação dele com o bóson de Higgs, é o que nos ensina no modelo padrão. Mas, ao mesmo tempo que ele ganha massa, ele ganha carga.
Mas a carga não tem nada a ver com a massa. Por que essas duas coisas caminham juntas? Então, se a carga caminha junto com a massa, será que a massa também me influencia na interação eletromagnética? Progressiva convecção. O elétron não deixa ver isso. Quem vai deixar ver isso é o espinho. Se uma partícula tem carga, tem massa, dependendo do spin dela, a massa entra ou não na interação eletromagnética. Então, isso é um dado novo. As equações de Maxwell são ortogonais a essa discussão. Então, o eletromagnetismo hoje, ele, na verdade, ele é uma teoria muito comprometida com a compreensão da origem da matéria. Ele, apesar de ser, talvez, a interação mais antiga conhecida, a interação gravitacional é a mais antiga, mas do ponto de vista microscópico, é a menos conhecida. A gravitação quântica ainda é um problema grande na Terra. Muito progresso foi feito, as teorias de corda tiveram um avanço muito grande nas teorias de gravitação, loop quantum gravity também tem dado um avanço muito grande na gravitação quântica, mas a gravitação quântica ainda é um problema em aberto. O eletromagnetismo é um problema super bem avançado, super avançado. Ele é assim, vocês estão vendo lá, medidas de precisão, teoria do experimento batendo com uma parte em 1 trilhão, né? Uma parte em 10 a 12. Então, isso é o que todo mundo espera de uma boa teoria, esse acordo magnífico de experiência. No entanto, ela também tem muitas questões também. Então é uma teoria muito viva, ela está acompanhando tudo. Então não se você dá uma. Sempre fiquem com esse tipo de alerta na cabeça de vocês. Sempre que vocês virem um avanço muito grande na compreensão de uma das mais interações, pode ter certeza que isso vai puxar o fundamento do eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele nunca fica impermeável à compreensão mais profunda das demais interações. Cada avanço que a gente dá na interação forte, dá um avanço no eletromagnetismo. Você dá um avanço na interação fraca, você avança no eletromagnetismo. Você dá um avanço na gravitação quântica, você interfere no eletromagnetismo. Então, esse tipo de coisa dos nossos dias. Isso está acontecendo de praticamente 2 décadas. Então, vamos lá. Então, como é que as coisas foram se colocando, né, ao longo do tempo, para vocês perceberem o fio de construção, só para vocês perceberem a linha construtiva. Então, a gente começou com as equações de Maxwell. É a única coisa que eu acho que precisa escrever. Alguém que tem dúvida? Divergência de E, rotacional de E, diferença de B, rotacional de B. Aquele quadrinho de equações bonitinhas, né? Sem monopolo magnético. Né? Quando coloca monopolo magnético, aí a coisa já começa a ter um outro aspecto. Vamos falar disso depois. Então, vou dizer, a gente parte de 1865 com a descoberta de que há 2 campos que se completam na natureza e que se unificam, né, de uma certa maneira. Então, eletricidade não é diferente do magnetismo. O magnetismo são 2 facetas da mesma moeda. Tem algo que os liga, a relatividade especial, a relatividade especial que está por trás dessa simetria, né, das equações de Maxwell. Assim. O primeiro grande avanço veio com a descoberta da elétrica. Quando se descobriu que os portadores eram partículas, que eram os elétrons. O que são esses elétrons? Então, nessa época, em 1897, ainda o modelo circular era o modelo de Thomson. Não tinha um modelo, não tinha tido feito a experiência de modelo. Então, você sabia que havia uma distribuição de cargas positivas no núcleo atômico. Então veio a experiência. Em 1910, Millikan fez o experimento que determinou a razão entre a massa e a carga do elétron, portanto, ele determinou a carga do elétron. Então, a primeira medida da carga do elétron foi em 1910, com o experimento de Millikan. E ele permitiu, assim, com uma precisão bem boa. Hoje a gente sabe que é 1.6029 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ele mediu 1.525 vezes 10 a menos 19 coulomb. Uma diferença bem tem um valor bem aproximado. Então, Millikan já fez um bom avanço, ele mediu a carga do elétron. Foi o primeiro momento. Mas até então, não se sabia o que era o elétron. Aí veio o modelo atômico de Bohr, em 1913. O professor Bohr fez 2 trabalhos interessantes, em 1913. Trabalho 1 de julho, trabalho... Acho que nem liguei o alto-falante, está todo mundo ouvindo, né? Está todo mundo ouvindo, né? Todo mundo, eu acho que quem está dormindo está mais na frente do que quem está lá atrás. Então, você que que a voz é boa, porque não está pouco incomodando o sono, e ao mesmo tempo está chegando lá atrás, eu não sabia. Descobri.
Tchau, cara. Ah, o som não interfere. Está gravando. Está gravando bem. Não interfere, não. Bom, então em 1913, vou colocar aqui, então, basicamente, os pontos assim que eu vou colocar assim, que a gente chamaria, né, uma linguagem mais de metodologia da filosofia de acumulação estética. A acumulação estética do eletromagnetismo, ela começa com 1865 com as equações de Maxwell. Por isso até que esse ano é o ano internacional da luz. É uma das razões, né? 1865, né? A gente teve lá o 1015, né? 1015, que foi o livro lá, né? O livro que está da Manazir, lá o livro da ótica, né? O livro da ótica geométrica, né? Do Al-Hassen. Depois veio 1815, foi Fresnel. 1865, Maxwell. 1905, relatividade especial. 1915, relatividade geral. 1965, a radiação cósmica de fundo e a primeira transmissão com fibras ópticas, né, eletromagnética com fibras ópticas. Então, essa é uma das razões é estar aqui, né? São os 150 anos das equações de Maxwell. Então, Maxwell aqui nos formula o que a gente conhece como teoria eletromagnética macroscópica. Então, a gente sabe que a teoria eletromagnética macroscópica, o eletromagnetismo funciona bem até a escala atômica. Quando chega no átomo, a gente tem um problema sério, porque partículas aceleradas irradiam e o elétron não irradia. O elétron está acelerado em torno do núcleo atômico e ele está em órbita permanente. Então ele não está perdendo energia, senão o átomo duraria 10 a menos 10 segundos. Né? Se realmente as leis do eletromagnetismo fossem válidas para a leva do átomo, o átomo duraria 10 a menos 10 segundos. No entanto, o átomo de hidrogênio já dura 13 bilhões e 800 milhões de anos. Então, isso mostra que as equações de Maxwell estão erradas, né, no domínio atômico. Então, aí a gente entrou, né, postulados de Bohr, mecânica quântica. Então, em 1897, se descobre que o portador da carga é o elétron. Então, vamos colocar, parece o elétron. 1905 também um fato interessante sobre o elétron, relaciona o elétron com a mecânica quântica, né, com a pré-mecânica quântica, que é o efeito fotoelétrico. Depois, 1910, a gente avança com Millikan, medição da carga do elétron, né? E sobre M de Millikan. Depois, 1913, o primeiro momento de suspense para o eletromagnetismo. Tem alguma coisa errada com a radiação de Larmor. A partícula acelerada não está irradiando e o átomo não está morrendo. Então, o problema que Bohr resolve com o seu modelo. Bohr 1 e Bohr 2. Julho e setembro. Daí começou uma festa violenta. Por quê? Como compreender o espectro dos átomos, né? O espectro de absorção e o espectro de emissão dos átomos. As linhas espectrais, as raízes espectrais tinham uma certa, eram discretas, né? Por que apareciam aquelas cores naquela ordem? Então começou-se uma física interessante, quer dizer, uma física não, começou-se um empiricismo interessante entre 1913 e 1925. Que vocês podem encontrar descrito num livro muito bonito do professor Tomonaga, chamado A História do Espírito. Acho que ele bota nem a history, essa história, a história do Espírito. Temos alguns matemáticos aqui na plateia, Ivo e o Gabriel. Gabriel, né, Gabriel? Ivo e o Gabriel. Tem alguém mais que estuda matemática aqui? Você estuda matemática? Todos são simpatizantes, obviamente, mas vocês são abertos, né? Então, começou-se um período interessantíssimo, porque os matemáticos começaram a buscar fórmulas, construção de fórmulas muito elaboradas para poder descrever as séries espectrais, as raias.
de emissão e de absorção dos átomos. Então, se vocês forem olhar esse livro, é muito interessante, porque ele mostra um período muito bonito da física, que é quando você sente que você tem um modelo, Bohr deu um modelo, você tem um modelo, mas você não tem uma teoria. Falta uma grande teoria, falta um princípio, mas você tem modelo e tem resultado experimental. Então, o que o cara faz é derivar fórmulas loucamente.